Bom, passou os 5 minutos aí. Primeiramente, boa noite, pessoal. Meu nome é Felipe, sou estudante civil da UENF, faço parte da Comissão Técnica. E agora, para dar continuação à ação, vou apresentar aqui a palestrante Luana Maria Celino. Ela é acadêmica de Engenharia Agrícola e Ambiental na Universidade Federal Fluminense, UF, presidente executiva na Rio Júnior e membro da Comissão de Empreendedorismo do Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro. Ela vai falar sobre como a experiência MEG, né, Movimento Empresa Júnior, impacta o mercado. Lembrando que, se tiver alguma dúvida, é só botar no chat, que eu vou ler em seguida, né, em ordem. E se quiser ligar o vídeo ou áudio para também perguntar, no final da palestra a gente vai estar liberando. Luana, a palavra é sua. Obrigado, Felipe. Vou só compartilhar minha tela, tá? Para a gente começar. E aí vocês me deem algum sinal aí se tá tudo certinho com a apresentação. Vocês conseguem ver direitinho? Sim, aparece. Boa, perfeito. Bom, como o Felipe me apresentou, né, primeiramente, muito boa tarde. Queria agradecer muito pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, principalmente pelo momento, né, que eu estou vivendo, que eu acho que casa muito com um assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Então, que é justamente esse momento que eu estou saindo do movimento Empresa Júnior e começando a explorar o mercado de trabalho. Bom, o Felipe apresentou aí um pouquinho, né, sobre o que eu faço atualmente, mas dando uma recapitulada aí, entrei no movimento Empresa Júnior em 2018, então tem um tempinho aí considerável. A gente costuma chamar de dinomede, né, que são as pessoas já dinossauras que já estão há bastante tempo no movimento Empresa Júnior. Então, estar, né, em média 2 anos, 2 anos e meio, acaba sendo um tempo muito grande que o empresário júnior fica. Mas eu queria muito aproveitar todas as experiências, né, que eu tinha dentro do movimento. Então, eu entrei como trainee na empresa júnior, que era aquela época do processo seletivo, que a gente está descobrindo ainda, fazendo dinâmica de grupo. Depois disso, né, eu virei membro, então fiz parte do time de uma empresa júnior. Depois eu quis me candidatar para um cargo de diretoria, e no ano seguinte, 2019, né, eu fiquei como diretora, presidente daquele ano, e aí no finalzinho do ano eu queria um desafio maior, que era Rio Júnior, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho como funciona mais ou menos esse sistema, né? A gente tem as empresas juniores, a gente tem a federação, que é o órgão, né, que é responsável por regulamentar, desenvolver e administrar todas as empresas juniores do estado, né? Então, no caso, como a gente está aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a Rio Júnior, né? Então, hoje meu trabalho na Rio Júnior é de conseguir trabalhar com as 58, né, empresas juniores federadas a Rio Júnior. Claramente, essa foto que vocês estão vendo aí na tela de vocês é uma foto, né, de uma mulher antes da quarentena, então, que com certeza conhecia um salão de beleza, que tinha uma vida saudável, e hoje em dia a gente está vendo aqui um pouco de expectativa e realidade. E aí, pessoal, só para a gente alinhar que vai ser muito um papo mesmo, tá? Então fiquem super à vontade de desmutar, interagir comigo, perguntar. A ideia é que não seja um momento muito palestra, assim, fechada e engessada, mas que a gente possa ter essa troca, sabe? Então, compartilhar experiências, a gente conseguir tirar dúvidas daqui e ser proveitoso para todo mundo. Então, fiquem super à vontade de perguntar. Todo mundo aqui tá aprendendo alguma coisa e também tem alguma coisa para ensinar. Bom, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre MEG e mercado. E aí a gente vai falar como o MEG, né, ele hoje consegue ser protagonista do mercado de trabalho. Então, como que o MEG, ele hoje consegue se posicionar perante o mercado e quais são os reflexos que tem disso? Quais são os desdobramentos, né, que a gente tem disso? E muito numa ótica de oportunidade. Então, cara, quais são as oportunidades que hoje o movimento Empresa Júnior abre para a gente quando a gente está falando de mercado? E eu vou trazer para vocês um contexto, né, tanto de uma pessoa que vive muito mergulhada no MEG, que é o que eu ainda faço hoje, mas também de uma pessoa que já está entrando no mercado de trabalho e que precisou passar por alguns processos seletivos para poder entender um pouquinho também de como como vi esse reflexo, né? De como na prática eu consegui tangibilizar um pouquinho disso do que eu vou conversar com vocês.
Primeiro de tudo, só para a gente conseguir recapitular e entender um pouquinho o que é esse MEG, né? Quando a gente fala MEG, o MEG é o Movimento Empresa Júnior, tá? O Movimento Empresa Júnior, ele não surgiu no Brasil, ele surgiu na França em 1977. E não sei se vocês já tentaram por aí um processo seletivo, aquele primeiro estágio, que basicamente eles te pedem experiência para você ter experiência, né? Então a gente está ali super cru, a gente não teve nenhuma experiência profissional e a gente acaba não conquistando aquela vaga dos sonhos justamente porque a gente não tem uma experiência. E foi exatamente o que aconteceu com um grupo de jovens na França, tá? Eles conseguiram completar a graduação, chegaram ali no período de se formar e eles não conseguiam se colocar no mercado de trabalho justamente pelo fato de não terem tido experiência nenhuma. Eles não tinham uma bagagem além do currículo, né, da graduação. E foi quando eles decidiram justamente formar a primeira empresa júnior, que o foco era esse, deles conseguirem pegar o que era dado em sala de aula e conseguir aplicar. Então, ter a parte prática, né? Ter experiências, simular experiências por meio de projetos naquela época. Então, é basicamente aí que a gente começa a surgir com o movimento. Então, assim, de forma muito pragmática, né, o movimento ele veio como um aliado do que a gente tem nas universidades. Então, cara, como a gente consegue pegar daquele conteúdo que os nossos professores se dedicam ao máximo para ensinar para a gente e trazer isso para uma simulação, para uma parte mais prática. Então, foi aí onde tudo começou. O único ponto é que quando o movimento ele veio para o Brasil, a gente começou a ter desafios um pouco maiores, né? Então, quando a gente olha para a educação da França, é uma educação completamente diferente de quando a gente fala educação brasileira, quando a gente fala sobre saúde na França, totalmente diferente, né, de quando a gente fala no Brasil. Então, isso também está muito ligado à maturidade de desenvolvimento, né, que cada país tem. E aí o MEG ele entendeu que naquele momento ele tinha um foco muito grande, que era, além de ser, né, ali o caminho para o desenvolvimento dos estudantes, ele seria responsável por formar as melhores pessoas, então de entregar pessoas melhores para o Brasil. E é aí que a nossa conversa começa a ganhar um pouco de rumo, né, de como o mercado começa a influenciar dentro do meio do MEG. Então, o principal compromisso, né, quando o MEG chegou no Brasil, era de fato pessoas. Então, a gente sabe que se a gente conseguisse entregar pessoas melhores, pessoas mais comprometidas, pessoas com mais experiência prática, pessoas com mais desenvolvimento, com mais acesso à informação, a gente conseguiria alcançar objetivos muito maiores. Então, quando a gente olha um pouquinho hoje para a missão do movimento, que é o que todos os empresários juniores a nível Brasil estão orientados para fazer, é justamente, né, de formar por meio da vivência empresarial empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. E aí a gente começa a entender um pouco mais de como essa vivência empresarial ela vai ser importante para poder potencializar a formação desse universitário e como ela vai ser a ponte, né, e a chave para quando a gente fala um pouquinho sobre habilidades do futuro, sobre quando a gente fala sobre competências comportamentais. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que partir daqui é o compromisso de fato de como a gente consegue formar pessoas melhores, né? Então, pegar aquele universitário que ele é cru, que ele dá ponta, e como que a gente vai ter um processo com ele muito claro até formar, né, um empreendedor do que a gente espera. E aí, partindo disso, a gente tem alguns valores ali, né? E eu queria só ressaltar dois, porque eu acho que dois deles, nesse ponto aqui, vai fazer muito sentido para a nossa conversa. Quando a gente fala sobre competitivo, tá? Quando a gente fala do MEG, o MEG tem pilares. E um dos pilares dele é justamente de competitivo. Então, todo mundo que está aqui estar unido para que a gente tenha empresas melhores e governos melhores, tá? Porque quando a gente começa a aumentar essa competitividade, a gente começa a aumentar também a maturidade das nossas empresas também e o desenvolvimento delas. Então, obviamente, a gente está começando também a aumentar o nosso leque, né? Esticar a régua das empresas que a gente tem. Então, eu acho que isso é um ponto importante. E também quando a gente fala de colaborativo, tá? De que a gente não faz nada sozinho. Então, toda a ação que a gente tem desde o início até a ponta, elas vão ser totalmente importantes para o processo. Bom, primeiro eu queria destacar com vocês, né, sobre a vivência empresarial. A vivência empresarial é o fundamento que justamente consegue pegar o universitário e conseguir fazer com que ele passe, né, por eixos e por experiências importantes para que ele, de fato, se torne um empresário júnior com competências desenvolvidas e que consiga se equiparar
né, a profissionais do mercado. Então, quando a gente olha para a vivência empresarial, a gente tem aí, né, 3 eixos. Então, a gente tem o eixo que o primeiro é de unir um grupo, o segundo que é capaz de alcançar resultados e o terceiro que é orientados por um propósito, tá? E aí acaba que essa mandala que a gente está olhando aqui, né, esse círculo, ele é uma parte muito profunda, muito conteudista. E aí o que eu vou entrar com vocês aqui agora é muito mais em competências que a gente precisa ter e que o MED desenvolve para o mercado de trabalho, tá? Quando a gente olha para o conceito de liderança do MED, é justamente esse. Unir um grupo capaz de alcançar resultados orientados por um propósito, tá? Então, para a gente, o que define liderança para a gente é isso. Primeiro, eu quero pegar o primeiro eixo com vocês, quando a gente fala sobre unir um grupo, sentir-se parte do grupo, superar desafios compartilhados e empoderar um time para alta performance, né? E aí começar a trazer pontos de reflexão para a gente. Como que a gente hoje avalia o nosso trabalho, né, em equipe? Caramba, vocês já pararam para pensar ou procuraram estudar de como a gente consegue gerir nossos relacionamentos uns com os outros, do quanto o meu relacionamento com alguém da minha equipe, com alguém da minha universidade, ele vai ser importante e decisivo, né, para o meu futuro no mercado de trabalho. Então, a gente começar a pensar um pouquinho as competências que isso trazem para a gente, né? Um outro ponto importante, cara, o quanto eu me conheço hoje, né? Então, o quanto eu, por exemplo, Luana, tenho consciência de quais são as minhas falhas, então ali meus pontos cegos, né, que eu preciso muito desenvolver, mas também, cara, quais são os meus pontos fortes, né? Então a gente também tem um trabalho de autoconhecimento. Então, cara, quando você vai tentar uma vaga hoje, o quanto, se alguém te perguntar quais são os seus pontos limitantes e seus pontos fortes, como que você vai responder, né? Ou melhor, como que você vai responder que você está se dedicando para se desenvolver em cima dos seus pontos. Então, a Mandala, ela começa a trazer um pouquinho para a gente de coisas que a gente precisa, né, olhar para que a gente consiga desenvolver algumas competências e se inserir no mercado de trabalho. Quando a gente fala ali um pouquinho sobre capaz de alcançar resultados, a gente está falando sobre aprender fazendo constantemente, né? Então, o quanto hoje a gente está conseguindo vivenciar experiências que nos fazem errar, né? E a gente não tem medo de errar, porque o erro ele vem de um aprendizado. Quando a gente está conseguindo se desafiar, buscando novas oportunidades, metendo a cara em projetos que a universidade traz, então é um olhar um pouco para isso. Quando a gente traz ali, né, a questão de protagonizar soluções para o mercado e promover transformação, o quanto a gente hoje, né, está mergulhando nos nossos conhecimentos em tecnologia, o quanto a gente está conseguindo pensar fora da caixa, então diversos problemas ocorrendo na sociedade, e a gente está ali antenado naquilo ali e pensando em formas de resolver, né? Então, o quanto você se colocou em iniciativas que estão te preparando para isso e estão te dando maturidade nisso, né? E, por fim, quando a gente fala orientadas por um propósito, tá? E aí, queria destacar um ponto muito importante, que é o networking, né? O networking é justamente a sua rede de contatos. Então, o quanto que vocês hoje possuem uma rede de contatos forte, né? De pessoas influentes que possam te indicar para oportunidades, ou pessoas, né, que, tipo, você vai conversar e também vai conseguir desenvolver competências ali. Então, cara, ter uma rede de contatos é muito forte. E quando a gente fala orientados por um propósito, é que nem sempre ali todas as vagas, né, vão ser pra gente, né? Então, o essencial aqui é a gente fazer o que desperta o nosso propósito, né? O que combina com os nossos valores. Então, cara, quando a gente for procurar uma vaga de emprego, a gente está falando sobre um lugar que dá match, né? A gente tem valores iguais, a gente consegue agregar, e aquela empresa consegue agregar comigo também. Então, a vivência empresarial acaba que ela é um modelo do movimento Empresa Júnior, né? Mas ela consegue ramificar um pouquinho, né, do porquê a gente prepara os jovens para o mercado de trabalho. E aí, eu queria só trazer um ponto para vocês, que quando a gente olha, né, para as contratações, a gente tem aí que 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental, tá? Então, de maneira nenhuma dizendo que o técnico ele não é importante. Claro que não, ele é super importante, até porque é o que você vai executar no dia a dia. E, de cara, é a primeira coisa que, quando alguém bate no seu currículo, ele olha, né? Então, ele é essencial, assim. Então, você procurar cursos que vão desenvolver, né, o seu técnico, iniciativas que vão desenvolver o seu técnico são importantes. Mas o quanto a gente para olhar o nosso comportamental no dia a dia. Então, cara, quantas vezes vocês fizeram um curso de comunicação para saber como se vender, como falar, né, em momentos de público, momentos de pressão, o quanto vocês pararam para pensar em competências e habilidades importantes. A gente fala muito de inteligência emocional.
o quanto a gente sabe hoje, né, controlar e reagir de acordo com as nossas emoções. Então, não adianta a gente só se colocar no mercado se a gente não consegue se manter dentro do mercado, né? E mais do que isso, a gente não consegue crescer e evoluir. Então, poxa, quando a gente entra como trainee numa empresa, a gente não quer ser para sempre trainee. A ideia é que a gente consiga, né, fazer uma carreira ali, a gente consiga evoluir e cada vez mais alcançar outros patamares. Então, acho que um ponto muito importante é que o MEG entra aqui. Cara, o técnico ele é muito importante, mas só o técnico ele não vai te segurar em lugar nenhum, ele também não vai conseguir abrir as portas que a gente deseja. E aí é quando a gente começa a olhar um pouquinho sobre o que o MED faz, né? Eu apresentei para vocês um pouquinho sobre a vivência empresarial, né? Que é como a gente consegue formar as pessoas por aqui para conseguir conectar mercado e universidade. Trouxe para vocês agora uma pesquisa, né, do Fórum Econômico de 2018, onde ele retrata, né, as principais aí habilidades do futuro, né? 10 delas. Então, a gente tem aí como número 1, pensamento inovador e analítico, né? Então, quanto a gente consegue inovar, pensar fora da caixa, o quanto a gente consegue olhar para dados. Depois o 2, né? O quanto a gente consegue aprender de forma ativa também e trazer isso para estratégias de aprendizados. Então, quanto a gente acerta, a gente erra. O quanto a gente está testando o nosso aprendizado, até mesmo aprendizado de sala de aula. O terceiro, né? Quando a gente fala ali um pouquinho sobre criatividade, originalidade, iniciativa, então, quanto a gente tem proatividade para fazer as coisas acontecerem, enquanto a gente também é criativo, então pensa de maneiras diferentes. O 4, né, que é tecnologia, design e inovação. A gente vive numa era completamente diferente. Então, estou trazendo um exemplo aí do Big Brother, por exemplo. Cara, quando a gente imaginou que o Big Brother ele ia precisar colocar influencers dentro da casa para eles conseguirem alcançar o engajamento deles, né? E ele foi total uma estratégia de tecnologia também e para inovar. Pensamento crítico, então, quanto a gente consegue ter criticidade, analisar as coisas, se questionar sobre as coisas, levantar prós e contras, né? 6, resolução de problemas complexos, isso é engenharia na veia, né? Então, quanto a gente está orientado para resolver problemas. 7, liderança e influência, totalmente comportamental. Então, o quanto a gente consegue liderar um grupo, delegar tarefas, o quanto a gente consegue ser influente naquele meio, né? Conseguir fazer com que a nossa mensagem ela consiga se disseminar no grupo que a gente está. O 8, a tão temida inteligência emocional. O 9, né, quando a gente fala um pouquinho, de novo, sobre racionalidade, resolução de problemas e ideação. E, por fim, né, tipo, análise e avaliação de sistemas. Então, cara, as 10 habilidades do futuro, elas são totalmente ligadas às nossas competências comportamentais, tá? Então, quando a gente olha para o que a gente precisa e pelo que o Fórum Econômico diz, a gente precisa desenvolver isso, a gente precisa ser as pessoas que vamos ter isso, e é isso daqui que vai sustentar a gente, né, num primeiro momento dentro do mercado de trabalho. E aí o MEG ele faz justamente isso, né? A nossa pauta é que a gente consiga, desde o início até o fim, conseguir desenvolver as pessoas dentro das principais 10 habilidades que elas precisam ter. E aí, pessoal, primeiro eu queria trazer para vocês o ciclo de aprendizagem, né? Que é para a gente entender como que a gente aprende e como que a gente faz isso no dia a dia e como funciona. Quando a gente olha ali, né, para o ciclo de aprendizagem, a gente tem o primeiro, o conceito. Então, o conceito a gente pode pegar aí muito uma ponte importante, né, que a universidade faz com a gente. Então, é aquele conteúdo que a gente tem ali em sala de aula. É quando a gente começa a aprender sobre determinados assuntos e temas que a gente ainda não sabia. Depois a gente começa a fazer a correlação, que é quando a gente começa a pegar, né, o técnico e juntar com o comportamental e como isso vai ser importante para a gente no futuro, onde que eu posso usar isso, aonde que eu consigo adaptar isso, tá? E aí a gente passa para a vivência, que é justamente a peça-chave, né? O quanto vocês experimentam, né, no dia a dia de vocês, o que vocês aprendem em sala de aula. Como que vocês estão tendo vivência sobre aquele assunto, sobre aquele conteúdo. O quanto vocês conseguem extrair daquilo ali, tá? E, por fim, é a análise, que é justamente o ponto que a gente para avaliar o quanto a gente conseguiu se desenvolver e aprender com aquilo ali, o que a gente pode melhorar em cima daquilo ali. Então, eu quero dizer para vocês que, na real, o que mais vai importar para a gente é o como a gente aprende fazendo. Então, quando a gente pega aí, né, uma jornada de aprendizado, 70% dela a gente só aprende por meio de vivências práticas. E aí, dando um exemplo, né?
Cara, quantos de vocês já sentiram que aprenderam mais alguma coisa porque vocês estavam ensinando para outra pessoa? Então, véspera ali de prova, grupos de estudos, né? Vocês pararam para ensinar tal matéria a tal pessoa. Então, vocês sentiram que ali vocês aprenderam muito mais, porque vocês estão vivenciando aquilo ali na prática. O 20% depois de aprendizagem, ele vem justamente disso, né? O quanto a gente consegue fazer em conjunto. E aí ele ressalta aqui o quanto a gente precisa ter relacionamento interpessoal, né? E quanto o trabalho em equipe, ele é importante desde o nosso início de aprendizagem. Então, cara, a gente aprende muito mais uns com os outros, né? E ele 10% é o principal erro que a gente comete ali no início de trajetória, de universidade e tudo mais, que é quando a gente acha, né, que fazer cursos mega estruturados, então comprar grandes capacitações, né, grandes treinamentos vão de fato conseguir alavancar o nosso currículo, tá? E não que não seja isso, eles são mega importantes, tá? Até porque quando a gente olha para um currículo, todas essas especializações que a gente tem, elas com certeza elas saltam a gente, né, frente a outros candidatos. Mas é importante a gente aprender a aprendizado de fato, tá? O quanto aquilo está potencializando a nossa aprendizagem e também as nossas competências comportamentais. E aí, eu trouxe para vocês conhecerem um pouquinho agora, o ciclo do impacto, tá? O ciclo do impacto é o que a gente usou, né, no planejamento estratégico do MED, é algo mais profundo também, mas só para vocês entenderem, né, como que o empresário júnior, né, e a empresa júnior e a universidade e o mercado, eles estão atrelados, né? E como a gente consegue pegar todo esse insumo de sala de aula, de conteúdo técnico e teórico, e pegar uma vivência disso de forma prática, né? Então, não sei o quanto vocês estão familiarizados com o movimento em si, mas, cara, as EJs, de forma bem pragmática, elas têm um único objetivo, né? Solucionar dores reais de clientes reais. Então, eles recebem problemas, eles têm que desenvolver projetos que vão revolucionar aquele problema ali. E tudo isso está envolvido o que a gente aprende em sala de aula e como a gente consegue pegar esse insumo de sala de aula e aplicar. E aí eu trouxe para vocês entenderem como que funciona, né? Primeiro, a gente tem ali o universitário, então, o universitário comum, que ele chega na universidade, ali com foco no seu curso, e a gente começa a colocar esse empresário júnior, né, tipo, esse universitário dentro da empresa júnior. Então, pensem, né, que a empresa júnior é muito um laboratório de como funciona o mercado sênior, né, que é um momento justamente para a gente aprender, errar, a gente conhecer muitas skills que o mercado precisa e que a gente não consegue desenvolver por si só na sala da universidade. Então, até mesmo termos muito técnicos, né, e coisas que a gente usa no mercado sênior. Então, a gente tem aí 3 pilares, né, para conseguir desenvolver esse empresário júnior. Quando a gente fala do primeiro pilar, a gente está falando sobre aprendizado por gestão, tá? Então, aqui um foco muito grande em vivência de empresa, tá? Então, a gente tem ali o primeiro passo, né, que são as capacitações. Então, o MED, ele é muito orientado para desenvolvimento, para cultura de estudos. Então, sempre que vocês tiverem acesso e oportunidade de participar de uma empresa júnior, vocês vão ver isso, que é um foco muito grande em diversos treinamentos. Depois, a gente tem a experiência prática, tá? Em gestão. Então, a gente tem aí todos os membros, né, alocados em áreas das empresas juniores. Então, cara, você pode ser alocado numa área de presidência, você pode ser alocado numa área de ADM, enfim, numa área de projetos, no setor de comercial. Então, é quando você começa a pegar mais a prática das áreas e depois a experiência prática, né, de liderança, que é quando você começa a liderar uma equipe, liderar um projeto, e você começa a desenvolver um pouquinho a questão da liderança, tá? E aí, por fim, a gente forma uma pessoa ali com competências gerenciais. E aí, falando assim, pessoal, parece que é muito rápido, né? Papo, mas não, isso é um processo do tempo que o empresário júnior ele fica na empresa júnior. Por fim, a gente tem aí, né, a aprendizado por projetos, que quando a gente olha para o mais técnico, então ali a capacitação para projetos já é mais técnica, né? Então é orientada para a gente conseguir solucionar os problemas. Depois a gente tem o contato com o mercado, que é quando a gente começa a entender as tendências do mercado, o que o mercado precisa que a gente solucione dentro da nossa competência, dentro do nosso curso, né? Então, cara, se você faz engenharia civil, o seu escopo de projeto ele vai ser sempre orientado por engenharia civil. E ali, por fim, né, o impacto para o cliente, que é quando a gente começa a resolver o problema dele, a gente começa, por exemplo, a usar a engenharia civil como principal ponto para isso, e a gente conseguiu potencializar as nossas competências técnicas, tá?
E aí, por fim, a gente tem a cultura empreendedora, né? Que a gente começa a olhar um pouco mais para pessoas que no futuro vão ser pessoas que vão empreender, pessoas que precisam de educação empreendedora e que vão aprender muito uns com os outros. Quando a gente fala de participação ativa na rede, a gente fala muito sobre networking, né? Então, a rede de contatos que você vai fazer, o quanto outras pessoas também vão ser importantes para o seu conhecimento, para o seu desenvolvimento. A compreensão do potencial é quando você começa a se analisar, entender quem você como que você reage, como que você aprende, quais são os seus principais desafios. Então, você também começa a entender, caramba, poxa, eu tô aqui, mas o meu propósito é chegar aqui, então como que eu consigo, né, me desenvolver? E internalização do propósito, que é muito o que eu falei para vocês, né, que a gente precisa ter um propósito muito certo, a gente precisa ter muito objetivo de onde a gente quer ir, para onde a gente quer ir, e quais são os valores que vão guiar a gente até lá. E aí, por fim, a gente começa aí a finalizar as competências empreendedoras. E aí, eu queria deixar mais uns 15 minutinhos que a gente tem aí, para a gente bater um papo, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Mas queria, nesse último momento, trazer algumas experiências que eu tive nessa transição de MEG e mercado. Uma coisa que fica muito clara, assim, para mim, quando eu vivo outras experiências de processos seletivos com pessoas que não foram do MEG em si, é justamente esse grau aqui que eu trouxe para vocês de competências gerenciais e competências técnicas, tá? Então, quando a gente fala ali também de habilidades, a criatividade é um ponto muito importante. Por quê? Eu estava participando de um processo seletivo que justamente a ideia era fazer uma apresentação sobre você. Você tinha que se vender. E em momento nenhum, o recrutador ele falou se podia usar ou não material, como deveria ser esse padrão ou não. E acaba que todo mundo, por não ter tido experiência, não ter vivido outras coisas, não tem muito o que agregar quando vai se vender, né? Então, quantas experiências elas são importantes para você conseguir se posicionar. Então, sempre tem aquela pergunta ali um pouco clichê, né? De, poxa, o que tal coisa não deu certo? Como que você reagiu, né? Então, cara, qual a experiência que você viveu, que você, poxa, teve que errar, consertar e aprender de novo? E quais são as lições que aquilo ali te trouxe? Então, são momentos como esse que a gente começa a ver, né, que quem participa do movimento Empresa Júnior consegue saltar na frente. Hoje, dentro da Rio Júnior, eu faço um trabalho muito com as empresas, né? As empresas que vão recrutar os futuros empresários juniores, né? Porque, cara, eles entendem que a empresa júnior é um diferencial. Então, o empresário júnior, ele aprende o que é planejamento estratégico, né? Como fazer um planejamento financeiro, estratégias de marketing. Então, são coisas que a gente não consegue aprender por si só na universidade, né? Mas também a gente só aprende porque a gente está na universidade. Então, o MEG, ele é um complemento do meio acadêmico. Então, é muito importante a gente conseguir entender, cara, como a gente consegue pegar essas experiências e agarrar, porque elas também vão dar um salto para a gente muito grande no futuro. Então, acho que é mais a gente conversar um pouco disso. Não sei se vocês têm dúvida quanto à experiência, quanto a coisas que eu desenvolvi no MEG ou não, mas eu queria parar de compartilhar a tela para a gente realmente ter um bate-papo, para a gente conversar, assim. Então, é momento de perguntas e de troca. E vocês podem ficar à vontade. Luana, parabéns, muito boa a palestra. Vou ver se tem alguma dúvida no chat. Calma aí. O Alexandre pergunta, só que eu vou fazer a minha pergunta antes, aproveitar que já é o momento. Eu queria a diferença no quesito de experiência entre estágio e a empresa júnior, a experiência para o mercado de trabalho. Como é que funciona a diferença entre os dois? Boa. Cara, assim, eu tô tendo muito a minha percepção, tá? Dentro do movimento que eu tive muito mais autonomia para fazer as coisas. Então, eu vejo que a minha curva de aprendizado ela foi muito maior em muito pouco tempo. Então, eu tive a oportunidade de liderar uma equipe, que era algo que eu não tive no estágio. Então, eu era responsável por pessoas e por pessoas, né, trazerem resultados. Então, isso acentuou muito minha curva de aprendizado, principalmente no que a gente fala, né, quando a gente fala ali de comportamental. Então, acaba que o estágio ainda tem um foco muito grande para o técnico. É óbvio que ele vai te esticar de diversas formas, você também vai aprender muito sobre trabalhar em equipe, mas eu vejo que a diversidade que a gente tem dentro do movimento e como a gente precisa
ter respostas de forma muito, muito ativa, muito rápida, e aprender muito rápido também é um diferencial. E sem contar que você ganha responsabilidade e amadurece muito cedo, né? Então, eu lembro que pela primeira vez que eu entrei, eu tinha uma meta super desafiadora, e aquilo ali, a empresa júnior acaba sendo sua, né? Porque quando você entra, a empresa júnior é sua, você faz parte daquilo ali. Então, as metas são suas, os problemas que está dando são seus, tudo é seu. Então, cara, eu era apenas uma estudante de engenharia ambiental, eu tive que me virar para aprender como registrar ata, como trabalhar com computador, sendo que isso nunca foi escopo, né, da minha graduação, e fora outros desafios. Então, aprender estratégia de marketing, sendo que eu nunca imaginei que um dia eu saberia estratégia de marketing, e hoje eu vejo que isso é essencial, caso eu queira empreender, abrir meu próprio negócio, mas também caso eu queira ter leque de experiência para contar, né, e conseguir também ensinar as pessoas. Entendi. Então, o estágio é mais a curto prazo e a empresa júnior é mais a longo prazo e olha mais coisas, né? Isso, isso. E uma coisa assim, não interfere a outra, tá? Todas as pessoas que fazem estágio, elas podem trabalhar na empresa júnior. Não tem nada que limite isso. Então, eu acho que é mais algo que venha para somar do que andar em caminhos separados, assim. Tranquilo, entendi. Obrigado, Luana. Aqui, tem a dúvida do Alexandre. Ele perguntou como as empresas júniores estão fazendo para funcionar durante a pandemia. Boa, Alexandre. Cara, as empresas juniores estão trabalhando normal, obviamente que respeitando, né, todas as medidas de segurança, então tá todo mundo dentro das suas casas, e a gente também está muito acostumado a trabalhar nesse modelo remoto, tendo em vista que nem todas as empresas juniores elas possuem sede, né? No caso, acredito que vocês conheçam a Engloba possui sede, mas nem todas possuem essa oportunidade de ter. Então a gente trabalha de forma remota, a gente consegue tocar tudo que a gente tem para tocar dessa forma, respeitando as medidas de segurança. Mas está todo mundo aí com as suas metas para alcançar e os projetos para executar. Beleza. Acho que deve ter esclarecido a dúvida dele. O Matheus agora perguntou se todos os trabalhos de engenharia são feitos por meio de equipes e comunicação com outras áreas. Acha que na própria faculdade poderia ter uma maior iniciativa da própria em trabalhos que vão aumentar essa competência com atividades extracurricular? Boa. Acho que um ponto para a gente observar, Matheus, é que a empresa júnior só existe porque a universidade abriu essa porta. Porque a universidade abriu essa porta, tá? Então, quando a gente fala ali sobre pré-requisitos para participar do movimento Empresa Júnior, esse empresário ele precisa estar regulamentado na instituição de ensino, tá? E ele também precisa ter, a empresa no caso, precisa ter um professor que oriente ela. Então, acaba que as empresas juniores também são iniciativas da universidade. Então, acaba que é um braço, né? É um caminho de lado a lado. Então, são interesses que andam de lado a lado, assim. Quando você fala sobre trabalhos de engenharia feitos por meio de equipe, comunicação com as outras áreas, a gente trabalha muito isso dentro da própria empresa júnior. Inclusive, a gente tem uma batalha que a gente chama internamente de conectados, tá? E a ideia é, de fato, se você faz se você faz curso de engenharia civil, que você não se limite a isso, mas que você também consiga fazer projetos de forma multidisciplinar com outras empresas e com outros cursos para você conseguir potencializar a sua visão sobre a área e sobre os cursos, tá? Então, não sei se eu respondi muito bem a sua pergunta, mas voltando ali para o último ponto, que eu acho que é de como aumentar essa competência com atividades extracurriculares, é que dentro você tem muita oportunidade, tá? Então, você tem desde a oportunidade de ser trainee até você ser diretor de uma empresa júnior, tá? E isso vai aumentando ali o seu grau de desenvolvimento e as suas experiências. Além de que você vai fazendo inúmeros projetos, né, que também vão te dando muita competência técnica, porque você está solucionando problemas e usando o seu curso, que é também o que os estágios fazem, né? Os estágios estão ali recrutando pessoas para conseguir também solucionar esses problemas. Então, eu vejo que é algo muito complementar. E as empresas hoje, né, elas estão de olho nos empresários juniores por isso, né, por essa curva de aprendizado muito acentuada e por como o MEG consegue potencializar muito, né, tipo, tanto essa experiência técnica, mas também essa experiência um pouco mais prática. Beleza. Qualquer coisa também, se não esclareceu a dúvida, ele pode ligar ao chat também, fazer pergunta ao vivo, se ele quiser. Agora, da Natália. Ela perguntou se você já passou por alguma situação complicada, né?
para realizar algum determinado projeto? Nossa, diversas. Eu lembro que quando eu entrei na empresa júnior, eu estava no primeiro período. Então, o primeiro período a gente não tem nenhum conhecimento muito técnico ainda, né, sobre o curso. Então, eu estava ali no ciclo básico de engenharia e não sabia nada sobre ambiental. E eu fui para uma visita técnica na casa do cliente e eu tinha que medir, eu tinha que fazer diagnóstico do problema e tudo mais. E, obviamente, ainda estava muito cru para aquilo ali. E aquilo ali não tinha problema nenhum, porque a gente tinha um professor orientador que ajudava muito a gente. Então, eu voltei da visita e falei assim, olha, é isso, essa situação, o que eu preciso fazer, o que eu preciso, tipo, medir, o que eu preciso estudar e pesquisar para poder voltar lá, né, e conseguir fazer um diagnóstico mais aprofundado, entender um pouco mais a situação. Então, eu acho que esse, assim, foi a primeira dificuldade, porque a primeiro momento eu falei assim, caraca, tipo, eu não sei, assim, muito o que eu tô fazendo, mas a minha postura foi de, beleza, tipo, tem alguém que vai me orientar, eu posso recorrer a inúmeros professores, eles vão me ajudar, eu vou estudar isso daqui, e aí eu lembro até que depois o professor, ele retornou a visita com a gente, então ele foi até no local para poder ensinar a gente numa parte mais prática, assim. Então, foram inúmeros desafios, mas, assim, muito deles, eu acredito que, primeiro, por paralisar, porque na época eu estava muito cru, assim, então eu paralisei diante a um desafio muito grande que eu tinha. Mas isso acontece e é o legal da coisa, assim, é o bacana, porque aquilo ali fez uma diferença muito grande para mim, porque é um assunto que eu jamais vou esquecer e que jamais eu vou errar. Porque eu errei uma vez, eu tipo assim, tive uma verdadeira aula fazendo uma aula prática. Então, hoje é um assunto que eu domino muito por conta dessa experiência que eu tive. O negócio da dificuldade é que foi também no primeiro período, né? Acaba pegando de surpresa. Isso é complicado. Exato. E porque a empresa júnior não tem isso, né? Então, você pode entrar a partir do primeiro período, você não tem problema nenhum. Não tem Então, requisito. aham. Agora, o Alexandre perguntou novamente aqui se você pode ser exemplo de como é o dinheiro ganho pelas empresas júniores. Boa. Então, o dinheiro que a gente ganha, né, através da venda de projetos, ele é totalmente reinvestido dentro da própria empresa, tá? E dentro do próprio empresário júnior, tá? Então, esse dinheiro ele é utilizado para investimento em educação empreendedora. Então, vocês vão fazer melhorias dentro da sede de vocês, vão conseguir melhorar o modelo de trabalho de vocês, então conseguir trazer mais tecnologia, conseguir investir em cursos, treinamentos, capacitação para os membros que tenham ali, garantir mais acessibilidade, né? Então a gente sabe que hoje nem todo mundo consegue fazer empresa júnior sem estagiar, por exemplo, ou conseguem se manter na empresa júnior. Então, como que esse dinheiro também ele vai ser utilizado para que a gente consiga também desenvolver as pessoas que estão ali dentro. Então, ele não tem nenhum outro fim a não ser o investimento próprio na empresa júnior, né, e nos membros da empresa júnior. Certo. Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida, né? Queria, em nome da comissão organizadora, agradecer você, Luana, pela palestra incrível, muito boa. Soma bastante, né, na nossa vida, a empresa júnior, vale muito a pena. E, Juliano, quer falar alguma coisa? Algum professor que esteja online agora, querer bater um papo? Meu áudio. Eu queria falar com a Luana, se ela vai chamar o pessoal da Engloba agora ou quer encerrar primeiro. Isso. Você que sabe, fica... Isso, eu acho que... Deixa eu confirmar aqui. Mas o pessoal da Engloba ia participar agora nesses 15 minutinhos finais. Eles já estão por aqui? Acho que Oi, sim. Luana, tô sim. Perfeito. Pode ir, Maria. Beleza, vou apresentar aqui e vocês me dão um ok. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim, sim. Beleza, então, gente, eu sou Maria Eduarda, eu faço parte da Engloba e eu também sou estudante de engenharia civil.
aqui na UENF. E eu vou falar um pouquinho, né? Luana já apresentou o MED para vocês, e o MED se faz presente dentro da UENF hoje pela Engloba. A gente tem outras empresas juniores, mas a Engloba é federada à Rio Júnior e é a única de engenharia também. E como está aqui no esquema, né, a Engloba, ela pertence à Rio Júnior, ela é federada à Rio Júnior, a Rio Júnior é a nível estadual, e aí a Rio Júnior, ela pertence ao Brasil Júnior, que é a nível estadual. Eu acho que vocês já deu para ter uma noção da dimensão que é o movimento. A nível Brasil hoje, nós somos quase 600, mais de 600 empresas juniores. Então, falando um pouquinho do propósito do MED, mais fortes e conectados, né, em todo o Brasil, formando líderes que fazem mais projetos de alto impacto. E ainda nessa linha de propósito, o propósito na Engloba é mais sobre o porquê da gente fazer o que a gente faz hoje, né? A gente tem uma frase que a gente gosta muito, que a gente sempre usa nas nossas apresentações, de que trabalhar com propósito é acreditar que você é capaz de ajudar o outro a resolver o problema dele. Então, nós, enquanto engenheiros, né, nós temos que ter ciência que a gente está aqui para ajudar, sim, na resolução de problemas. E falando um pouquinho da Engloba, a gente, né, é uma empresa júnior, formada por jovens empreendedores, cuja nossa missão é impactar a vida de seus clientes com projetos que têm o propósito de fazer diferença no cenário econômico e social da região. Como eu falei, a nossa empresa é de engenharia, as áreas que a gente tem dentro é engenharia agronômica, engenharia civil, engenharia de materiais e engenharia de produção. Hoje nós somos 40 pessoas dentro da Engloba, em todas essas áreas acadêmicas da UENF, de todas essas 4 engenharias. E falando um pouquinho da missão, né, o nosso objetivo maior é impactar a vida dos nossos clientes, entregando projetos de qualidade que contribuam para soluções de sucesso. A nossa visão, né, o que a gente almeja, é ser uma empresa júnior de alto crescimento, referente na formação de líderes, focados em fazer a diferença no cenário econômico e social da nossa região, né, o Norte Fluminense. E os nossos valores, a gente brinca que são 5, né, para caber na palma da nossa mão e a gente não esquecer, é o que nos molda, comprometimento, evolução contínua, foco no resultado, ser exemplo e agentes de mudança. Nossa empresa, como a Luana falou também, a gente lida não só com a parte de realização de projetos na nossa área, mas com toda a parte de gestão de empresa. Então, a gente também é dividido em setores, né? Em áreas de atuação empresarial mesmo, a gente tem presidência, a gente tem gestão de pessoas, que é o RH, a gente tem projetos, a gente tem estratégia de desenvolvimento, administrativo financeiro, que lida com parte contratual, com parte de orçamentos, e a gente tem um marketing. Nossos serviços, a engenharia de produção, ela é estruturada em 5 blocos, a gente tem análise de mercado, gestão e planejamento, gestão financeira e os demais. A engenharia civil, a gente tem legalização de obras, análise estrutural. Nosso último projeto de análise estrutural foi para uma escola particular aqui de campus, em que eles queriam colocar placas solares na quadra da escola, e aí eles precisavam do laudo, né, para saber se a estrutura da quadra suportaria o peso das placas, e aí a gente fez esse projeto, a gente verificou que sustentaria sim, a gente deu o laudo, e as placas já estão lá instaladas, já está funcionando. Dosagem de concreto, planejamento de obras e projetos. Esse bloco de projetos vão dos projetos desde o início de uma construção até o fim. A gente tem projeto arquitetônico, projeto estrutural, elétrico, hidrossanitário. A engenharia agronômica, a gente tem o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, análise de solos, irrigação e os demais. Engenharia de materiais, a gente tem caracterização, processamento cerâmico, corrosão e os outros. E eu trouxe aqui alguns cases de sucesso, eu trouxe um projeto de cada engenharia que a gente já realizou. Na engenharia de produção,
a gente teve uma pesquisa de mercado para a implementação de uma franquia de cafeteria em campus, a Copenhagen, né? A cliente chegou para a gente, ela tinha interesse em abrir essa franquia, e aí ela queria saber da necessidade, se o público iria aderir a isso, e a gente fez a pesquisa, fez o projeto, e foi um resultado positivo. Hoje a cafeteria funciona lá na Pelinca. Na engenharia civil, a gente fez uma planta arquitetônica para um prédio de 3 andares em Arraial do Cabo, em que o cliente tinha o sonho de abrir uma pousada. Engenharia de materiais, a gente tem análise de corrosão em estaca metálica exposta ao mar, foi um projeto que a gente fez para verificar. Agronomia, esse projeto que a gente trouxe aqui é o projeto mais recente que a gente entregou semana passada, de uma horta vertical para uma cliente. E aí, né, porque fazer parte de uma empresa júnior, a Luana já me contemplou bastante, ela trouxe muito do que é essa vivência, e um dos pontos é o diferencial, né? A gente, quando entra na faculdade, só na nossa turma ali tem a gente, mais 20 e poucas pessoas, fora as outras universidades. E aí, quando a gente se forma, qual vai ser o nosso diferencial para entrar no mercado que é completamente competitivo? O diploma, pelo menos com os 20 e poucos da sua turma, não vai ser o diferencial, né? Porque é a mesma universidade, mesma carga horária, então é um diferencial gigantesco. O movimento ele cresce a cada vez mais. Aqui a gente trouxe várias notícias, né, promovendo esse movimento. E aí também as vantagens de fazer parte, né, agrega conhecimento. O nicho de conhecimento que a gente adquire na empresa júnior é gigantesco. A gente adquire conhecimento prático, né, do que a gente vê em sala de aula. A gente de fato coloca em prática. A gente ouve muito de profissionais recém-formados que não se sentem preparados, a sensação de que não aprendeu nada na faculdade. Então, a gente supra essa carência com a empresa júnior. A gente também adquire conhecimento empresarial, a gente aprende a gerir uma empresa, a negociar, a lidar com clientes, e aprende os ramos que a gente é inserido dentro da empresa. Por exemplo, o pessoal de marketing aprende várias estratégias de marketing, aprende a mexer em softwares. O pessoal de DAF, né, do administrativo financeiro, aprende vários termos jurídicos. Então, é um nicho muito grande de experiência. Desenvolve capacidade crítica, de liderança e resolução de problemas. Como a Luana falou, os problemas que acontecem dentro da empresa, eles precisam ser resolvidos por nós, que somos a empresa. Então, a gente amadurece muito, a gente cria essa postura de chamar a responsabilidade para a gente e resolver. A gente aprende a ser líder, a gente trabalha o tempo todo em squads, com equipes, então a gente tem que liderar a equipe, a gente tem que gerir a equipe, tem que possuir uma capacidade crítica para saber o que é bom e o que é ruim para o momento da empresa. Então, como eu falei, né, da vivência empresarial, o networking, a Luana falou também sobre essa rede de contatos que a gente adquire. A gente tem contato com empresários juniores do país inteiro. É uma troca muito grande, porque são regiões diferentes, com situações diferentes. A gente tem contato com empresários da região que atuam no mesmo ramo que a gente, por eventos. Alguns até contratam os nossos serviços, porque às vezes tem uma demanda muito grande, e aí precisa terceirizar o serviço. Então, são pessoas que além dessa troca de conhecimento, são possíveis portas para a gente futuramente, quando a gente se formar. Então, esse tudo é o que eu trago de diferencial, complementando, né, o que a Luana já tinha falado. E aí, falando um pouco da minha experiência, eu estou na Engloba há quase 1 ano e meio. Para começar, a Maria Eduarda, que entrou na Engloba, jamais estaria aqui falando para esse monte de gente. Eu não faria isso. E foi uma habilidade que eu desenvolvi dentro da Engloba. A gente desenvolve muita habilidade soft skills, que são habilidades comportamentais, que fazem total diferença. A gente desenvolve uma inteligência emocional, a gente desenvolve oratória, a gente aprende a lidar com pessoas. E um outro diferencial muito grande é que a gente aprende a liderar, a lidar com conflitos, gerenciar conflitos, a cobrar prazos,
porque a gente trabalha o tempo todo liderando um projeto ou liderando um setor, e a gente acaba desenvolvendo essas experiências. E são experiências essenciais para o engenheiro, independente do ramo que ele for seguir. Se for seguir a área acadêmica, ele vai precisar liderar uma pesquisa, ele vai precisar liderar uma sala de aula. Se for seguir o mercado de trabalho, né, ele vai lidar com pessoas que têm um nível escolar muito abaixo do dele, ele vai precisar lidar com prazos. Então, são habilidades que a gente não desenvolve dentro da faculdade, só na sala de aula. Então, é justamente por essa experiência com outras pessoas, com pessoas diferentes, que a gente desenvolve isso, e eu desenvolvi bastante. A capacidade técnica, né, a gente desenvolve muito. Eu lembro que no meu primeiro projeto, eu precisava usar coisas de uma matéria que eu já tinha feito, e eu achei que eu já sabia muito, e quando eu peguei para pôr em prática, eu vi que eu não sabia tudo que eu achava que eu sabia, e aí é nesse momento que você, junto com a equipe, aprende de fato, consulta os outros professores, e aí sim começa a se sentir seguro naquela área. E fora a experiência de lidar com o cliente, de lidar com imprevistos, de problemas que surgem, de problemas em prefeitura, coisas que a gente de fato não sabe dentro de uma sala de aula que acontece. E também a vivência que a gente tem, as conexões que a gente cria uns com os outros, né? A Engloba, a gente fala que a gente é muito família, e é de fato, a gente está o tempo todo se apoiando, a fim de ver o crescimento um do outro, tanto como profissional quanto pessoal, e é muito gratificante essa troca. E um outro ponto muito gratificante também é quando a gente entrega a solução para o cliente, quando a gente entrega aquele projeto ali e sabe que está contribuindo ou para uma solução ou para uma realização de um sonho, e de fato você vê o quão prazeroso é você estar atuando na área que você escolheu. Então, são pontos que eu acho muito válidos destacar aqui, e eu vou parar de falar, senão eu fico... Se eu vou falar da Engloba, eu fico falando horas aqui. O que eu tenho a dizer é que é uma experiência que eu desejo para todo mundo que tem a oportunidade de participar. E, para fechar, a gente tem muita, na Engloba, o sentimento de inconformismo, da gente querer fazer diferença, de querer ser a diferença, de querer impactar a vida dos nossos clientes. E aí eu trouxe esse gatilho aqui de deixar para vocês essa frase de qual é a história que você quer contar, né? Quando você chegar lá no final da sua graduação, qual vai ser o seu diferencial e qual a história que você vai contar. É basicamente isso que eu queria falar. Se alguém tiver alguma pergunta, tiver tempo ainda, sobre a Engloba, aqui tem nossos contatos também, nossa rede. Oi? Tá, não, desculpa, achei que você tivesse terminado, pode falar aí. Não terminei. Ah, tá bom. Não, é que surgiu uma dúvida aqui no chat, foi o Samuel, ele perguntou como que ocorre o ingresso à Engloba. Então, deixa eu só parar de apresentar aqui, porque eu não estou vendo vocês. Ah, tá. O ingresso, a gente tem um processo seletivo. O processo seletivo, ele começa geralmente em março e abril de todo ano, que é com a chegada do pessoal, né, na UENF. Esse ano que foi diferente devido à pandemia, né, a gente aguardou aí para ver se retornariam as atividades, mas como não retornou, a gente deu seguimento para o processo seletivo online. Então, o pessoal do processo seletivo entrou esse mês de outubro, mas geralmente no começo do ano a gente abre o processo seletivo. Para todo período, não tem, como a Lana falou, do primeiro período ao último, e nosso único critério é que seja aluno de graduação de uma das 4 engenharias, né? Deve ter esclarecido. Ele falou obrigado. Maria, muito obrigado pela sua apresentação aqui. Foi bem importante. Tá? Valeu. Acho que a Luana está aqui ainda, né? Acho que ela vai apresentar mais alguma coisa. Você já finalizou, né? Finalizei. Queria agradecer a Luana por ter dividido esse espacinho aí comigo. A gente fala do MED, né? É legal que a gente fale, deixe claro que o MED também se faz presente dentro da UENF hoje, para quem despertou aí essa chama, que a Engloba está de portas abertas aí no processo seletivo. E agradecer a comissão também, dar os parabéns a vocês, porque eu participei da comissão do ano passado, eu sei o quanto é trabalhoso, e vocês se reinventaram nesse cenário, então, parabéns. Obrigado, Maria, a gente que agradece. Lembra da pergunta ali do Carlos Roberto para a Luana, se ela ainda puder responder? Ah, sim, não, estou esperando a Maria terminar mesmo para a Luana voltar.
Vê se ela tá online, Luana. Gente, eu tive um leve probleminha de internet. Eu caí no início da Maria, mas entrei pelo celular, tá tudo certo. Consigo responder. Tá bom, calma aí, eu vou ler a pergunta para você. O Carlos Roberto perguntou: vocês contaram com algum financiamento desses bancos de fomento a empresas? Acho que eu li no chat ou não? Não tá perguntando aí para você. Não, não cheguei. Eu acho que eu caí quando ele deve ter mandado a pergunta, mas a pergunta dele é se as empresas juniores contaram com algum dinheiro público, algo nesse sentido? Será que o Carlos está aí? Gente, não te escuta. Eu sei que você ligou o áudio ali, mas não tô conseguindo te ouvir. O Carlos? Ele tá tentando falar ali, mas não tá saindo som. Vixe, calma aí. Pode mandar aqui no chat também, Carlos, que a gente passa para ela. Não tá ouvindo. Bom, eu vou ir respondendo enquanto o Carlos aparece por aí. Tá O que a bem. gente tem, né? A gente teve um edital da FAPERJ, né? Então, de amparo à pesquisa aí, que a gente conseguiu levantar R$1 milhão para as empresas juniores, tá? Então, as empresas juniores foram submetidas a esse edital e o objetivo era que a gente conseguisse destinar essa verba para conseguir atrair novos clientes, então melhorar a estrutura interna das empresas juniores. Então, tinha uma série de parâmetros que deveriam ser seguidos por essa empresa júnior para ela conseguir levar uma parte desse valor, tá? E aí, financiamento, assim, que a gente teve é só esse, assim, por hora, até porque as empresas juniores, elas são apartidárias, tá? Então, não tem esse envolvimento político de forma direta, então elas também nem podem ter esse envolvimento político de forma direta, mas participar de editais e iniciativas assim, elas podem sim, tá? Mas esse ano, não que eu saiba que nenhuma empresa não tenha recebido algum financiamento direto, aqui no estado do Rio, pelo menos, por parte pública. Correto. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa. Não. Pena que o Carlos não pôde ligar o som, né, para poder falar mais com a gente. Mas em nome da comissão organizadora, Luana, eu agradeço a presença de vocês duas, tá ok? Por ter falado desse assunto tão importante na nossa vida acadêmica. Beleza? Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer, muito, muito obrigado pelo convite e espero aí que no futuro vocês, né, façam parte da Engloba, vai fazer uma super diferença na vida de vocês. Então, só para até isso me deu um gatilho assim que eu lembro sobre a minha primeira experiência no MED, né? Quando eu entrei pro processo seletivo, a gente tinha uma dinâmica de grupo para fazer. E aí acho que tinham 10, 15 pessoas, não sei, na sala, e eu não conseguia abrir a boca para falar nada, tipo assim, de vergonha, de falar besteira, eu não conseguia me comunicar e me expressar, né? Então hoje, se me der o microfone e me colocar numa sala com não sei quantas pessoas, eu vou me sentir super à vontade, vou querer ficar. Então, às vezes a gente nem consegue acompanhar a nossa curva de aprendizado dentro do MED, porque é tanta coisa que se a gente for parar para pensar o quanto a gente evoluiu, a gente não consegue. E conversando com vocês agora, né, tipo, vendo até a Maria falar, veio muito isso, assim, na minha cabeça, quando eu lembrei da minha primeira apresentação que eu tive que fazer para vender a Agra, que era a minha empresa júnior, assim. Então, eu desejo para vocês um caminho muito, assim, de sucesso, independente do que vocês escolherem. Mas, assim, escolham caminhos que vão trazer experiência para vocês, caminhos que vão esticar vocês e que vão fazer com que vocês sejam diferenciais, sabe? Que vocês sejam não só mais um universitário, mas tipo, o universitário que tem uma bagagem e que vai ter, e que quando possa contar a história, tenha muitas histórias para contar, tá? Então, caso queiram conversar também, né? A comissão aí tem o meu contato, a Juliane especificamente tem o meu contato, então pode compartilhar e estou super à vontade para a gente bater esse papo. Luana. Juliane, alguma palavra? Só queria agradecer, né, a Luana, a Maria também, né, que se disponibilizaram, né, para vir falar um pouco, né, das suas experiências, né. E muito obrigada, gente. Só tenho a agradecer, de verdade. Tchau, tchau. Pode dar continuidade. Pô. Vai dar continuidade no sorteio. Vai ter sorteio agora, para quem está presente no chat. No chat não, quem está presente no vídeo chamada. Felipe. Esqueceu, Felipe? É Estamos verdade, convidados agora. o Gabriel Pereira, do curso de inglês Shark.
ele vai apresentar o curso, mas é uma grande surpresa para vocês. A gente convidou ele porque o inglês é bem importante na nossa profissão e é essencial para o engenheiro ser fluente. Além disso, tem programas de mestrado, doutorado que só aceitam estudantes que falam inglês, têm inglês fluente. Então, vou passar a palavra aqui para o Gabriel, tá online? Só esperar a gente colocar a apresentação dele, mas já pode... Foi o sorteio primeiro? Boa noite. Não. Consegue me ouvir bem? Tudo bom? Estão te ouvindo. Deixa eu só colocar a apresentação aqui, Gabriel, que aí você começa. Enquanto vai colocando a apresentação, eu queria só agradecer a organização do evento pelo espaço cedido, em especial a Juliane Carvalho, que entrou em contato conosco para a gente apresentar o curso a vocês. A Shark English Course, ela veio com a ideia de trazer o ensino da melhor qualidade possível, está dando o maior recurso possível aos alunos a um preço acessível, né? Então, quando a gente fala de universidade pública, quando a gente fala de alunos que muitas das vezes vieram de escolas públicas, é muito importante que a gente pense em um curso com uma certa acessibilidade, né? Um preço que democratize o ensino de língua inglesa, tá? Então, a Shark English Course surgiu justamente dessa preocupação. Eu sou professor de português e inglês, sou graduado, pós-graduado, já dei aula em cursinho de inglês, prefeitura, escola particular, pré-vestibular, e eu vi por muito tempo os alunos pagando R$500, às vezes até mais, para aprender inglês. Então, a partir dessa quarentena também, um pouco antes, eu já estava querendo fazer um curso que seja, digamos assim, né, bom de verdade, que um professor diga assim, não, esse é bom de verdade, esse curso é muito bom, tem muitas ferramentas. Então, foi o que a gente fez, a gente começou as turmas em agosto, então o curso já está rodando, tá? Está sendo muito bem aprovado pelos alunos, e ao final da apresentação, eu vou dar um presente a todos que estiverem aqui durante a apresentação e todos os inscritos também no evento, tá? Então, quem tiver a fim de aprender inglês, quem tiver a fim de estudar inglês em 2021, fique, por favor, porque com certeza vai gostar. Passa o slide, por favor. Então, bom, já falei de como, da onde surgiu a Shark, né, qual preocupação surgiu a Shark. Eu queria falar um pouco brevemente sobre as características da Shark English Course, né? Quais ferramentas a gente disponibiliza para os nossos alunos, qual o nosso diferencial, certo? Bom, aqui na Shark a gente trabalha com 4 horas de aula por semana, que é o dobro dos cursinhos. Tá? As turmas são pequenas, que a gente chama de VIP, porque os alunos eles estudam em turmas em média 6 alunos, que é totalmente diferente de turmas de 15, 20 alunos que a gente vê por aí, né? Então você tem muito mais espaço para conversar com o professor, tirar dúvida, ouvir a gramática e expressão com mais tranquilidade e absorver muito mais conteúdo, certo? O material didático nosso é da Pearson, então percebam, não é um conteúdo em PDF que um professor fez, é um material didático da Pearson, que é a maior empresa de educação do mundo. Então percebam, qualidade é justamente o foco na Shark English Course, tá? Então, o material didático é fenomenal. Eu entrei em contato com a Pearson, fiz a seleção do material e é realmente muito bom, tá? O aluno recebe o livro na casa dele, é um livro físico, não é em PDF, então vocês têm o material em mãos para fazer anotações, para escrever, para rabiscar, que eu acho que é muito bom. A nossa plataforma online, então, além das 4 horas semanais, o aluno ele também tem uma plataforma para ele continuar estudando mesmo depois das aulas, tá? E o nosso preço acessível. A mensalidade da Shark English Course, já com livro, com plataforma, com tudo, sem pagar nada a mais, é R$ 149,90. Então, assim, todos esses benefícios, todas essas ferramentas, pagando R$ 149,90, sem pegadinha, sem taxa adicional, nada disso, tá? R$ 149,90 é a nossa mensalidade, tá? Queria só lembrar também que a gente faz nivelamento. Então, talvez se você já estudou inglês, se você tem uma base boa, ou talvez uma pessoa autodidata que jogou muito videogame, que estudou muito, leu muito, né? Pode fazer o nivelamento com a gente que, naturalmente, dependendo do seu nível, você pode avançar um livro, avançar um determinado período, se você tiver esse conhecimento de base para avançar, tá? Então, o objetivo nosso era fazer uma apresentação rápida, né? Só passar alguns tópicos do nosso curso. Quem tiver a curiosidade, quem quiser saber mais, entre em contato com a gente, que eu vou deixar o contato ao final. Tá? Pode passar, por favor, Ju. Tá, bacana. E
qual foi a ideia que a gente teve, né? Justamente para prestigiar o encontro de engenharia civil da UENF, certo? Houve o convite, então a gente pensou o seguinte, a gente pensou em todo mundo que está inscrito no evento, todo mundo que está participando do evento, vai ganhar um mês de graça na Sharp English Course, tá? Então as aulas começam em fevereiro. Quem tiver no evento aqui, quiser aprender inglês, começa a pagar só em março. Então, um mês de graça, tá? São 12 meses, né? Você pagaria 12 meses. Quem tiver aqui vai pagar só 11 meses. Vai ficar um mês de graça. Vai ter o livro em mãos, vai estar assistindo as aulas com um mês de graça, tá? Agora, para ganhar esse mês de graça, tem que seguir a página da Sharp no Instagram, tá? Então, é Sharp English Course. Compartilhar a nossa última postagem, os stories, e marcar a gente e o Instagram da engenharia, tá? E claro, entrar em contato conosco e fazer a matrícula até novembro, tá? Então não adianta também chegar dezembro, janeiro. Ah, Gabriel, eu assisti a sua fala, enfim. Não, tem que fazer a matrícula agora. Para fazer a matrícula, a gente manda o contrato para você, você preenche e devolve o contrato. Só isso, tá? Pode ler com calma, é super tranquilo. O objetivo nosso é ajudar. Eu sempre falo isso. A Sharp English Course nasceu, de novo, gente, da necessidade de um curso de alta qualidade a um preço acessível. Só isso. Então, assim, é curso feito por professor. Não é empresário querendo ganhar não sei quantos mil por mês, tá? Então, é totalmente disruptivo, totalmente diferente. Inclusive, se você gostou da ideia e, mesmo que você não queira estudar, eu te convido também a compartilhar o nosso Instagram, dividir com seus amigos, porque é uma ideia realmente muito boa. Inclusive, a Juliane Carvalho é uma aluna nossa, do nosso curso. Então, vocês podem também tirar dúvidas com ela, né? Querer saber como funciona. Mas percebam, a gente se preocupa muito com a qualidade do curso, tá? E vocês acabam pagando uma mensalidade só acessível. Lembrando, R$ 149,90, já com livro, sem nenhuma outra taxa. E para vocês aqui, do Encontro de Engenharia Civil, já o primeiro mês é por nossa conta, tá? Espero que vocês tenham gostado desse presente nosso. A propósito, qualquer dúvida também eu fico à disposição para responder. Pode passar o slide, por favor? E aqui fica o nosso contato, tá? O WhatsApp, Instagram e o Facebook nosso também. Então é só mandar um inbox ou mandar um WhatsApp. Eu fico totalmente à disposição para tirar dúvida. O nosso objetivo, gente, é ajudar, tá? Simplesmente isso. Bom, essa foi só uma fala apresentando o curso, tá? Eu agradeço a oportunidade. Gabriel, a gente que agradece a oportunidade aqui pelo curso, pela um mês grátis que você deu, muito bom. Realmente é essencial o inglês, né, para a vida acadêmica de todo mundo. E alguém tem alguma dúvida? Quer ligar o chat, falar com o Gabriel? O chat que ninguém mandou nada. Amanhã também a gente vai postar, né, essas informações, mais ou menos, para o pessoal ter mais um acesso nessas informações. Então, vai ficar bem explicadinho também para quem quiser entrar em contato com o Gabriel, com o curso. Qualquer dúvida em relação à forma de ensino, metodologia, certo? Para não estender muito, vocês podem entrar em contato com a gente, tá? Mas de antemão, a informação principal é essa, as características do curso e entender que é um curso feito por professor para melhor atender os alunos, né? Um professor graduado, pós-graduado, com experiência na área. Então, assim, uma pessoa que tem uma certa propriedade para falar, né? Eu acho que a gente tem que ficar muito cético em relação a cursos feitos por pessoas que nem o idioma sabe falar, né? Uma pessoa que nem na área está. Então, acho que eventos como esse são excelentes, porque são pessoas que trabalham na área, que produzem, que têm experiência, que falam daquele produto, né? Que falam daquela área, né? Então, acho isso fenomenal, tá? Então, de novo, estar aqui, realmente um prazer, eu agradeço a organização do evento. Estou vendo aqui, está muito bonito, está muito bem organizado. Meus parabéns. Obrigado, Gabriel. Em nome da comissão organizadora, a gente quer agradecer. E, pessoal, vai ter um sorteio agora online, na videochamada. Tá os nomes aí na tela já. Juliane, quer dar uma palavra antes? Não, só explica para o pessoal o prêmio, né, o que vai ser. O prêmio vai ser Vai ser o que o prêmio? Calma aí. Vai ser a caneca, não é? Vai ser um copo térmico, mais uma caneca. Uma caneca personalizada. Isso. Gente, queria lembrar que o pessoal da comissão, né, que está no chat, né, se cair o nome de alguém da comissão, vamos sortear de novo, tá? Lembrando também que o frete é por nossa conta, então fiquem tranquilos se sair o nome de vocês ali, vocês não vão ter que pagar absolutamente nada.
Então, presente mesmo da comissão para vocês. Stephanie, pode compartilhar a tela, por favor. Lembrando também que se a pessoa não estiver presente aqui, né, na chamada, né, infelizmente a gente não vai poder sortear, né? A gente vai sortear de novo. Vamos ver quem que é o número 49. Volta lá, Steph. Olha, Stephanie tirou. Stephanie. Aí, voltou. Número 49. É a Ludmila Camilo. É isso? Não estou enxergando. Isso. Gente, a Ludmila tá aí. Se a Ludmila tiver ainda, fala alguma coisa, escreve aqui no chat. Senão a gente sorteia de novo. Ah, a Ludmila tá aqui. Então tá, gente. Mais um sorteio do ENGE. Muito obrigada a todos que esperaram até agora, estão com a gente ainda. Amanhã temos mais um ciclo. Ludmila, vamos entrar em contato com você, tá bom? Pode ficar tranquila. Você pode só colocar seu nome todo aqui no chat, por favor? Que aí a gente entra no seu cadastro. Calma aí, Juliana. Você falou que amanhã vai ter mais palestra hoje ainda. Tem 20 horas, pô, a palestra. Desculpa, gente. Pode encerrar aí, Felipe. Tá ok, pessoal. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente está de volta, 8 horas da noite. Outra palestra. Obrigado.